Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos de 1 a 2, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler todos juntos esses dois versículos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações e que pela ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo, nossas vidas sejam tocadas, sejam transformadas, sejam mudadas pela aplicação da Tua palavra nos nossos corações. Fala conosco, Pai, ensina-nos, ministra-nos. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Normalmente, as cartas de Paulo, elas eram divididas em duas partes. Normalmente, Paulo escrevia suas cartas dividindo em duas partes. A primeira parte das cartas era uma parte teológica. A segunda parte das cartas de Paulo era algo prático. Primeiro, Paulo falava de doutrina, falava de teologia. Depois, Paulo, ele tratava de como aplicar a doutrina, de como aplicar a teologia na vida, como vivenciar a doutrina na nossa prática de vida, no nosso dia a dia. Apóstolo Paulo não estava preocupado unicamente que a igreja tivesse conhecimento, mas Paulo estava preocupado para que a igreja não só tivesse conhecimento, mas aplicasse o conhecimento na vida prática, vivesse, experimentasse o conhecimento aprendido. Na sua carta aos Romanos, Paulo ele faz a mesma coisa. Ele trata primeiro da doutrina. E esse tratamento que Paulo faz da doutrina, ele vai do primeiro capítulo de Romanos até o capítulo 11. E depois Paulo vai tratar da prática de vida, da aplicação da doutrina na vida, que vai do capítulo 12 ao capítulo 16. Hoje a gente quer compartilhar com a igreja sobre o seguinte tema: um apelo apaixonado e desafiador. Um apelo apaixonado e desafiador. O apóstolo Paulo, ele termina a parte doutrinária da exposição de Romanos, ele termina com a composição de um hino. O último verso do capítulo 11 vai dizer o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois,
a glória eternamente. Amém. Diante de tudo que Paulo tinha apresentado, da condenação humana, da perdição humana, da graça e misericórdia de Deus manifestada de forma extraordinária em Cristo Jesus, do seu plano redentor desde a eternidade em Cristo Jesus, Paulo, então, de forma extasiada, ele adora a Deus. E ele adora a Deus com esse extraordinário cântico, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Se você olhar, você vai ver o verso 33 vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, ele fica maravilhado, extasiado com essa ação de Deus a favor da vida dele, a favor dos eleitos, daqueles que foram alcançados pela graça. E essa emoção transbordou no coração de Paulo, ele colocando este cântico. E então, Paulo, no capítulo 12, ele vai fazer para a igreja romana um apelo apaixonado e um desafio. Diante de tudo aquilo que Deus fez, Paulo faz, então, um apelo apaixonado e desafiador. Que apelo apaixonado e desafiador é esse? Vamos dar uma olhada nesse texto. Primeira coisa que o texto vai chamar a nossa atenção é um apelo apaixonado. Qual é o apelo apaixonado de Paulo? Olha o que Paulo vai dizer no texto, no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O verbo usado para rogo-vos expressa uma súplica, expressa um grito, algo que vem da alma, que vem do espírito, que vem de dentro. Diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, Paulo, então, ele roga, Paulo, ele implora, ele suplica que façamos algo. Esse rogar tem um quê de urgência, de algo que precisa ser feito imediatamente. Então Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, eu imploro a vocês, eu apelo a vocês que pelas misericórdias de Deus, eu estou pedindo algo para que vocês façam por causa das misericórdias de Deus. Paulo, ele faz esse apelo, é um apelo contundente, incisivo, apaixonante. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele diz, eu rogo a vocês, eu apelo, eu imploro, a minha alma grita para que vocês façam algo. Misericórdia é quando Deus deixa de dar ao pecador o que ele merece. Nós merecíamos estar condenados, nós merecíamos ir para o inferno, mas Deus foi misericordioso conosco. Deus não nos puniu. Se não fosse a misericórdia divina, nós estávamos completamente perdidos. Estávamos sem Deus, sem salvação. Se não fosse as misericórdias divinas, estávamos sem esperança. Então o apóstolo Paulo, ele roga e ele apela e ele grita, ele dá um grito da alma para aquela igreja. Olha, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Deus foi misericordioso para com vocês. Deus salvou vocês. Deus mudou a vida de vocês. Deus mudou a história de vocês.
vocês estavam condenados, perdidos, sem esperança, mas foram alcançados, foram salvos. Então eu apelo a vocês por causa dessas misericórdias. Eu apelo a vocês, eu rogo a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, então, além de um apelo apaixonado, é um apelo desafiador. Apóstolo Paulo, ele faz um apelo apaixonado, mas esse apelo apaixonado também implica num desafio. Qual é o desafio? Qual o desafio que o apóstolo Paulo faz à igreja de Roma e, consequentemente, faz a cada um de nós, faz à igreja presbiteriana de Jardim Esperança? Qual é o apelo? Qual é o pedido desesperado? Qual o grito da alma de Paulo para a nossa igreja? E ele vai dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu rogo aos irmãos da igreja presbiteriana de Jardim Esperança, eu rogo pelas misericórdias de Deus, porque Deus foi misericordioso com vocês, porque Deus foi misericordioso com você, e é por causa disso que você está hoje aqui, sentado aqui nesse banco, por causa da misericórdia de Deus. Então eu apelo a vocês que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diante de tudo que Deus fez por nós, Paulo nos compele, Paulo nos incentiva, Paulo nos desafia a entregar totalmente a nossa vida a Deus. Devemos entregar a nossa vida a Deus, devemos entregar tudo que somos a Deus, devemos entregar tudo que temos a Deus. Devemos fazer isso por quê? Por causa do que Deus fez por nós. E a consequência lógica do que Deus fez por nós é entregar, é doar, é dar a Ele a nossa vida. Paulo diz, eu rogo, eu imploro, a minha alma grita para que vocês entreguem os seus corpos, entreguem a sua vida, entregue toda a sua vida a Deus. A apresentação da nossa vida a Deus tem 3 características distintas. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa apresentação da nossa vida, esta apresentação do nosso corpo, deve ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. Paulo fala de um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo em oposição a um sacrifício de sangue. No passado, no templo, eles pegavam o animal e sacrificavam aquele animal, matava aquele animal, oferecia o sangue a Deus, oferecia aquele animal a Deus. Paulo diz, agora não, com o advento de Jesus, agora mudou, a nossa vida tem que ser oferecida no altar, mas é um sacrifício vivo, sem morte, sem sangue. A nossa vida deve ser oferecida a Deus de forma espontânea, de forma voluntária, deve ser oferecida a Deus de forma viva. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu ofereço a minha vida, o meu corpo, eu ofereço o que eu sou, o que eu tenho no Teu altar. O apóstolo Paulo vai falar não só de um sacrifício vivo, mas ele vai falar de um sacrifício santo. O animal oferecido pelo ofertante deveria ser sem defeito. Não poderia ter nenhum tipo de defeito. Por isso, querido, devemos ser separados para Deus. O sacrifício santo é um sacrifício que foi separado.
Paulo diz que a nossa vida tem que ser separada para Deus. Nossa vida deve ser separada, deve ser santificada para Deus, deve ser uma vida pura, santa. Devemos oferecer nossa vida no altar, mas uma vida pura, santa. Eu lembro de Jó, quando o diabo comparece no céu diante do Senhor, Deus vira para Satanás e fala: observaste meu servo Jó? Não há homem como ele, um homem íntegro, reto, e que desvia-se, e que se desvia do mal. Uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra. Paulo diz que o nosso sacrifício, o sacrifício da nossa vida a Deus, deve ser um sacrifício puro, um sacrifício santo, separado. Nós fomos separados para Deus e devemos ser separados para Deus e devemos oferecer uma vida de santidade, de integridade ao Senhor. Mas Paulo diz que não é só um sacrifício vivo, que não é só um sacrifício santo, mas Paulo vai dizer que também é um sacrifício agradável a Deus. Assim como o sacrifício do animal oferecido no altar deveria ser agradável a Deus, não podia ter defeito, deveria ser um sacrifício perfeito. Assim como Deus deveria se agradar daquela oferta, nossa vida também deve ser uma vida agradável, uma vida aceitável ao Senhor. O que oferecemos a Deus, que deve ser a nossa vida, deve ser agradável a Ele, deve ser aceitável a Ele. Nossa vida deve ser agradável, deve ser aceitável diante do Senhor. Eu me lembro do testemunho, lá em Hebreus, capítulo 11, que Deus dá de Abraão, dá de Isaac, dá de Jacó. E Deus fala o seguinte, e o autor de Hebreus fala, que Deus não se envergonhava de ser o Deus deles. Quando Abraão chegava num lugar e dizia, eu sirvo ao Deus Altíssimo, Deus não tinha vergonha, Deus se orgulhava disso, Deus tinha prazer, Deus se agradava do testemunho daqueles homens. Infelizmente, hoje, tem muita gente que diz, eu sirvo a Deus. E Deus vira lá Deus vira para Gabriel e diz, olha, nananina não, esse não. Devemos oferecer a Deus, e Paulo nos desafia a isso. É um apelo desafiador, que devemos oferecer a nossa vida a Deus, devemos entregar a nossa vida a Deus, devemos doar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus, que Deus olhe para a nossa vida e tenha prazer em nós, e se regozije e se alegre em ver como nós vivemos para Ele, como é a nossa vida no meio de uma sociedade corrompida, corrupta. E Deus vendo a nossa vida, vendo o nosso testemunho, vendo a nossa maneira de viver, Ele diz, olha, este é realmente meu filho, eu tenho prazer nele, eu me agrado dele, eu me alegro com a vida dele, eu me alegro com o testemunho dele, eu me alegro com o que ele faz no trabalho, com o que ele faz na escola, eu me alegro com o que ele é na escola, no trabalho, em casa. Eu tenho prazer nele. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o oferecimento de nossa vida a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Paulo fala como é que a gente presta um culto racional a Deus.
Paulo fala que o nosso culto racional não é quando a gente chega na igreja presbiteriana de Jardim Esperança. E o dirigente, que hoje é o presbítero, faz uma leitura, lê a Bíblia, faz uma oração, o ministério canta, tem oração, o ministério canta, tem oração, tem consagração de dízimo, tem oração, tem cântico, tem mensagem, tem celebração da ceia, tem bênção apostólica. Paulo está dizendo que o nosso culto racional não é isso. O nosso culto racional é quando a gente serve, cultua a Deus de forma inteligente com a nossa vida. Quanto a minha vida no trabalho, quanto a minha vida na escola, quanto a minha vida em casa, quando eu vivo de uma maneira correta e conscientemente eu adoro a Deus com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, quando eu sirvo a Deus com tudo isso. E quando eu chego na igreja no domingo, é simplesmente a consequência do meu culto que eu presto diariamente a Deus com a minha vida. Estar no domingo à noite para cultuar a Deus é mera consequência do meu culto racional, inteligente que eu presto a Ele no meu dia a dia, com a minha vida, e que as pessoas olham e dizem, ali vai um servo do Senhor, como falava de Eliseu. Vejo que este homem é um santo homem de Deus, porque Eliseu prestava a Deus um culto racional, um culto inteligente. Um culto racional envolve toda a maneira coerente como nós nos apresentamos diante de Deus. Paulo fala de um culto que diz respeito à mente, à razão, ao entendimento, em contraste com o que é exterior e formal. A vida cristã em pureza e santidade é um ato de adoração espiritual. Viver uma vida de pureza, de santidade, de integridade, de testemunho vivo, é o nosso culto racional que desemboca no domingo à noite, que desemboca na escola dominical. Mas muita gente só diz que eu adoro a Deus no domingo à noite. Eu presto o meu culto a Deus no domingo à noite. Não, se você só presta culto a Deus no domingo à noite, você não está prestando culto nenhum a Deus, porque a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Culto inteligente, culto racional. O nosso culto racional nos levará a um lugar de arrependimento e santificação, para que a carne não tenha mais domínio sobre o nosso corpo. O culto racional nos levará ao arrependimento e santificação. Um culto racional nos levará a mortificar a carne. Um culto racional nos levará a combater o pecado, a não dar vazão ao pecado. Um culto racional vai nos levar a viver em santidade de vida. Um culto racional vai nos fazer buscar, descobrir o que Deus quer da nossa vida e viver o que Deus quer na nossa vida. Um culto racional é escolher viver a vida de santificação. Um culto racional é escolher viver uma vida cheia do Espírito Santo. Um culto racional é escolher viver uma vida que glorifique a Deus no nosso corpo, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Este é um culto racional. E em terceiro e último lugar, esse texto vai chamar a nossa atenção nesse apelo apaixonado e desafiador do apóstolo Paulo. Esse texto vai nos chamar a atenção do maior desafio do cristão. Qual é o maior desafio do cristão? Paulo ele vai nos apresentar esse maior desafio do cristão em três formas. Primeiro e grande desafio do cristão é o que Paulo vai dizer:
e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos seguir os padrões, seguir os costumes, seguir as normas deste mundo. Não devemos tomar a forma ou nos amoldar à vida do mundo. Nós não devemos ser e viver como a sociedade vive. Segundo Barclay, não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquele que o cerca. Devemos viver o desafio de sermos modernos, sem sermos mundanos. O desafio de sermos o sal e a luz do mundo. Paulo diz, não vos conformeis com este século. Mas quando nós olhamos a nossa vida, a vida da igreja, a vida de muitos crentes, não há diferença nenhuma na sua linguagem, na sua forma de ser. É só você ir num casamento cristão e num casamento de uma pessoa que não é crente, é a mesma coisa. Tem o baile, tem a cervejinha, tem a cachaçinha, é tudo igual. Se um dia, num casamento cristão, na esquina parar aquele pessoal da polícia que faz teste de bafômetro, metade vai preso. Porque muito crente sai das festas dos casamentos cristãos bêbados. As nossas igrejas, muitas das nossas igrejas, é igualzinho uma boate, luzinha escura, luzinha vermelha, tudo direitinho. Você entrou numa boate, entrou numa igreja, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Mas atrai as pessoas, enche de gente. Mas Paulo diz, não vos conformeis com este século. Como todo mundo, crente aceita a propina. Quer tirar os 10% lá do camarada. Paulo diz que nós não devemos ser iguais. Não vos conformeis, não é porque o mundo faz que eu tenho que fazer. Eu sou diferente, nós somos diferentes, mas isso vai me dar prejuízo. Pedro disse, antes é melhor obedecer a Deus do que os homens. Paulo diz, e é o grande e maior desafio do cristão, não se conformar, não se amoldar, não ser igual, não agir da mesma forma, não proceder da mesma forma, não ter os mesmos comportamentos. Paulo nos chama para sermos radicalmente diferentes. Por isso que Jesus diz, nós somos o sal e a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós, têm que olhar para a igreja, têm que olhar para o povo de Deus e ver que nós somos diferentes. Que nós não aceitamos corrupção, que nós não aceitamos imoralidade, que nós não aceitamos tudo isso que a sociedade diz. Se eles aceitam, mas nós não aceitamos. Não podemos aceitar, não devemos aceitar, porque nós não somos desse mundo, nós somos passageiros. Nós somos forasteiros. O grande e maior desafio do cristão, o primeiro grande e maior desafio do cristão é esse, é não se conformar com este século, com o padrão de moralidade, padrão de costumes, padrões sociais, padrões econômicos, padrões culturais, em que a gente acha normal o que não é normal. O que é anormal, o que é contra Deus, o que agride a Deus, o que agride a Deus não é normal e a gente não pode aceitar isso como normal. Mas, pastor, você vai ser preso, bolas, vou ser preso, eu só preciso arrumar um advogado na igreja para me tirar da cadeia todo domingo depois do culto, só isso.
Então, meus irmãos, vamos orar para Deus mandar advogado para a igreja. Segundo grande desafio que Paulo vai dizer do cristão é a transformação da renovação, a transformação pela renovação da mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, a única maneira de nós não nos amoldarmos a este mundo é pensarmos de forma diferente dele, para agirmos também de forma diferente. O grande erudito afirmou o seguinte: se o mundo controla a maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla nossa maneira de pensar, somos transformados. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, verso 8 de Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Como é que a gente renova? E entenda, queridos, Paulo não está falando de renovação espiritual. Paulo está falando de renovação da mente. A nossa mente precisa ser renovada. E como a nossa mente vai ser renovada? Nossa mente é renovada através da palavra de Deus. Quando nós ocupamos a nossa mente com a palavra de Deus, como Paulo diz, pensando naquilo que é puro, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é correto, naquilo que é amável, naquilo que traz boa fama. Se há algo excelente nisso, Paulo diz, é nisso que ocupe o vosso pensamento. Mas, querido, como é que a nossa mente vai ser renovada se a gente fica assistindo Big Brother? Como é que a nossa mente vai ser renovada se a gente fica assistindo A Fazenda? Como é que a nossa mente vai ser renovada se a gente fica assistindo novelas? Como? Se a nossa mente fica cheia de coisa ruim, nós só vamos pensar, viver e agir com coisas ruins. Então, Paulo diz, renove a sua mente. Salomão vai dizer, tudo aquilo que o homem imagina, no seu coração assim ele é. Você é o que você pensa. Se você enche a sua mente de coisas ruins, você vai ser aquilo que você imagina, aquilo que você pensa. Por isso, Paulo vai dizer, buscai as coisas que são do alto, se envolva com as coisas que são do céu, pense nas coisas do céu, busque as coisas do céu, porque é lá que a nossa vida está colocada. Paulo diz, o segundo grande desafio do cristão é ter a sua mente renovada. O primeiro grande desafio é não se conformar com esse padrão de vida, de mundo, de moralidade que a nossa sociedade coloca. O segundo grande desafio é a renovação da nossa mente. E, querido, sua mente só vai ser renovada. Paulo não fala, entenda, Paulo não fala de renovação espiritual. Não adianta você passar 5 horas numa vigília de oração, orando e fazendo um monte de coisa, e depois que você sair de lá, e assistir Faustão, e assistir todas essas porcarias que tem na televisão. Sua mente tem que ser renovada. E quem renova a nossa mente é o Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo aquilo que a gente enche dela de bom, de agradável, de aceitável. E o último grande desafio do cristão, que Paulo vai dizer, ele vai falar de experimentar a vontade de Deus.
Ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam, queridos, é uma sequência. Para eu poder experimentar a vontade de Deus na minha vida, essa vontade que é boa, que é perfeita, é agradável, é preciso uma não conformação com o século. É preciso que eu rompa com os padrões da sociedade. É preciso que a minha mente seja renovada. E aí, então ele diz, para que você experimente a vontade de Deus. Só é possível experimentar a vontade de Deus quando eu rompo com os padrões da sociedade, quando a minha mente é renovada. E então ele vai dizer, aí nós podemos experimentar a vontade de Deus. Paulo diz que devemos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Porque Paulo diz que devemos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas, porque ele vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. É o que Jeremias diz lá em Jeremias 29, eu sei o que eu tenho, eu sei o que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer e deseja o melhor para nossas vidas. Deus não é um Deus cruel. Deus é um Deus bondoso, amoroso, que quer o melhor para nossas vidas. Mas nós só vamos descobrir isso se a gente descobrir qual é a vontade dele. E ele diz que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem somente para aqueles que amam a Deus. Não é para todas as pessoas, é só para quem ama a Deus. As coisas, queridos, podem estar parecendo ser difíceis, mas no final, se você perceber, tudo vai cooperar para o seu bem. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, pastor, semana retrasada, 2 semanas ela falou, pastor, tive que resolver uns problemas na vida, tive que vender meu carro, vendi o meu carro barato, pastor. Ah, pastor, perdi 20, 30 mil reais, pastor. E agora, pastor, que coisa que eu fiz? Essa semana, conversando com ele falou, pastor, eu vendi o meu carro, eu vendi barato, mas eu saí de uma prestação. Esse mês eu tinha que pagar 24 mil reais. Eu não paguei mais 24 mil reais que eu tinha que pagar. Eu vendi meu carro, paguei as dívidas. Pastor, na verdade, o meu carro saiu pelo preço que eu deveria vender, porque eu deixei de pagar 24 mil reais de dívida. Ele achou que fez um bom negócio. Mas no final ele descobriu que ele fez um excelente negócio, porque ele deixou de pagar 24 mil reais por mês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus é boa. Por que a vontade de Deus é boa? Porque Deus é bom, Deus é Pai. E Ele é bom. E entenda, Deus quer o melhor para nós. Deus não vai fazer coisa ruim conosco, mas Ele quer que você experimente essa vontade dEle, que é uma vontade que é boa para nós. Mas Ele vai dizer também que essa vontade de Deus, além de ser boa, é uma vontade agradável. Quando a minha vontade se casa, se coaduna com a vontade de Deus, o prazer de Deus passa a ser o meu prazer. E eu passo a me alegrar com aquilo que Deus faz na minha vida.
Porque quando eu estou ou estou tentando fazer a vontade de Deus e eu descubro isso se torna agradável para mim, deixa de ser peso na minha vida. Deixa de ser algo ruim na minha vida. É algo agradável para mim experimentar a vontade de Deus. É agradável para Deus fazer com que eu experimente a vontade dEle. Mas entenda, para eu descobrir, experimentar que a vontade de Deus é boa, é agradável, eu preciso romper com este século. Minha mente precisa ser renovada para que eu descubra o que Deus quer da minha vida. Para o que eu descubro que Deus quer da minha vida, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso estar aos pés dele, eu preciso ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz dele. Mas Paulo vai dizer também que essa vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela é perfeita. Porque a vontade de Deus é perfeita, porque ela se adequa perfeitamente à nossa necessidade. Ela se adequa, como essa pessoa falou, depois ela descobriu que a vontade de Deus foi perfeita, porque resolveu o problema dele. Ele pagou uma dívida enorme e deixou de pagar outra dívida. Sabe o que foi engraçado? Ele não queria vender o carro porque gostava, era um carrão. Ele, poxa, eu vou dar esse carro, vou vender e coisa e tal. Ele vendeu o carro e não ficou sem carro. E comprou outro carro, conseguiu um outro carro. Tão bom quanto. Querido, entenda o seguinte, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Por isso Paulo diz que a gente deve dar graças a Deus em tudo e por tudo. Porque mesmo quando a gente pensa que deu errado, não deu errado. Deu certo. Tem gente que reclama aí da situação de Cabo Frio, que deu ruim no negócio aí, né? Mas se não tivesse dado ruim naquele dia, você ia colocar muito mais dinheiro. E você ia perder mais ainda, mais adiante. Então Deus cortou. Porque hoje você perdeu 10 mil. Talvez você perderia 200, 300 mil reais. E você descobriu que é melhor depender de Deus do que depender dos homens. Se a nossa esperança está nos homens, a gente sempre se dá mal. Vontade de Deus, ela é perfeita. Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, o melhor de Deus se manifesta perfeitamente em mim. Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, o melhor de Deus passa a ser o melhor para mim. E eu passo, então, a experimentar essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. Ela é perfeitamente adequada à minha necessidade. Queridos, apóstolo Paulo, ele faz um apelo apaixonado. Apóstolo Paulo, ele faz um apelo desafiador à igreja de Roma, e também à nossa igreja, e também a cada um de nós. Ele apela, ele implora pelas misericórdias de Deus que apresentemos os nossos corpos, que apresentemos as nossas vidas a Deus, que consagremos a nossa vida a Deus como sacrifício vivo, que entreguemos a Deus tudo que temos, tudo que somos, que peguemos e falamos, Deus, eu estou me oferecendo a Ti no Teu altar, para que o Senhor faça de mim ou faça em mim o que o Senhor quiser. Faça a Tua vontade, que a Tua vida seja vivida na minha vida e que a minha vida viva a sua vida. Por isso eu consagro, eu entrego a minha vida a Ti. Ele nos desafia a dedicar todo o nosso coração e todas as nossas forças
toda a nossa vida a Deus, a nos entregarmos totalmente a Ele. Pois, segundo Paulo, este é o nosso culto racional. Segundo Paulo, o nosso culto racional é a nossa vida entregue no altar do Senhor, vivendo para Deus, vivendo com Deus na nossa sociedade, sendo sal, sendo luz do mundo, no mundo corrupto e hostil. Ele nos desafia e nos incentiva a não nos conformarmos com este século, a não vivermos de acordo com os princípios e padrões da nossa sociedade, com os princípios e normas da nossa sociedade. Ele nos desafia a rompermos com esse padrão corrupto e imoral, demoníaco, assassino, que a nossa sociedade estabelece. Ele diz, não aceite isso. Não aceite isso para a sua vida, não aceite isso para a sua família, não aceite isso para os seus filhos, não aceite isso, rompa com isso. Mas ele diz então que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Por que tudo isso? Porque Paulo quer, porque Paulo implora, porque Paulo grita, porque Paulo brada com a igreja com uma paixão da alma. Ele faz isso para que aquela igreja e para que nós, como igreja, experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a gente experimenta isso, a nossa vida muda. Quando a gente experimenta isso, a nossa vida é transformada. As pessoas à nossa volta percebem que nós somos diferentes. As pessoas à nossa volta percebem que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. O nosso corpo está aqui, mas a nossa alma está no céu. O nosso lugar de destino é o céu. Vivemos na terra sonhando com o céu. Vivemos na terra desejando trazer o céu para a terra. Vivemos na terra desejando experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas aqui, para a glória, para o louvor do nome dele. Por isso Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, inteligente. Curve a sua cabeça.